Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Meus amados, abram a Bíblia de vocês, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. Esse é o momento de nós não estar conversando no culto, é hora de a gente estar meditando nas Sagradas Escrituras. Toda reverência, todo amor, todo respeito a Deus, a palavra, até porque temos 24 horas, irmãos. E se em 2 horas a gente não prestar um culto a Deus com excelência, nós estamos prestando para quê? Precisamos refletir sobre isto. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim a palavra: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, infelizmente, muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Curve a cabeça, vamos orar. Pai, temos lido a tua santa palavra, viva, eficaz e poderosa, que nos dá tremor diante das verdades com que o Senhor tem falado conosco através das Escrituras. E Deus, mais uma vez estamos reunidos, e entendo que reunidos na tua mesa, onde seremos servidos com o pão que desceu do céu, que é a palavra viva, revelada, palavra que veio do teu coração para a nossa instrução, Senhor. Então, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para recebermos a mensagem do Senhor, e não permita, eu te peço, Pai, que sejamos só ouvintes, mas que sejamos praticantes dessas verdades, que o Senhor fale, nos consolando, nos ensinando, nos edificando, nos exortando, nos confrontando, mas fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento e faça com que recebamos a tua palavra, e como disse o salmista, guardemos no nosso coração. Então, Pai, usa teu servo que fala contigo e fala conosco no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar a pregar, porque depois que começa a ministrar a gente vai esquecendo, quero agradecer a Deus pelas orações e pedir que continue orando, né? Em favor da minha esposa, a irmã Altiene, que fez uma cirurgia, por isso ela está ausente hoje, e já está ausente de uns 8 dias, né? Desde o sábado, o encerramento da conferência, mas graças a Deus foi bem a cirurgia, ela está se recuperando bem, e Deus é fiel. E quero agradecer o carinho dos irmãos, das irmãs, que tem entrado em contato, nosso pastor Maliete, todos os irmãos e irmãs, que está todo o tempo falando com a gente, pedindo informação, orando por nós, e a gente fica feliz com o carinho que a igreja tem dado à minha esposa. Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, que o tempo corre. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica num tanto quanto desafiadora. Nós estamos agora no último capítulo do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, ou do Sermão das Bem-aventuranças. Esse capítulo, ou melhor, esse sermão começa no capítulo 5 e estende-se até o capítulo 7, e agora Jesus já está encerrando a mensagem. E tendo pegado o capítulo 5, 6 e parte do 7, dando instruções e orientando
exortando, aplicando a disciplina, não é nem a disciplina, a doutrina, aplicando a doutrina do reino de Deus, aplicando os fundamentos da nova aliança, aplicando as instruções que Deus agora compartilha conosco através da nova aliança, através da nova aliança estabelecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Moisés, que recebera os 10 mandamentos, e a partir dos 10 mandamentos surgiu tantas e outras ordenanças, instruções para o povo de Israel, Jesus agora se posiciona diante dos seus ouvintes, diante dos seus discípulos, e passa a trazer a ética, a instrução, a doutrina do reino de Deus. Nós vemos aqui a ética, nós vemos princípios morais, espirituais, princípios religiosos, porque nestes capítulos o Senhor ensina-nos a orar, ensina-nos a jejuar, ensina-nos a ter fé, ensina-nos a comportar das mais formas de relacionamento com o próximo, nos ensina a nos comportar diante das adversidades, de ponto a dizer que nós não devemos estar ansiosos ou preocupados por nenhuma coisa, mas que o nosso coração deve estar confiante, porque aquele que cuida da erva, que aquele que cuida das aves, é o mesmo Deus que continua hoje cuidando do seu povo, que cuida de você, que cuida de mim e que cuida de todos nós. Ele não mudou. Agora, como um grande mestre, um excelente mestre, um perfeito mestre, Jesus, depois de todas as instruções, de todas as orientações, ele encerra, ele faz a conclusão, agora trazendo a prática de tudo aquilo que ele ensinou. Se vocês observarem, ele começa no versículo 13 e 14, trazendo uma instrução que arremete a tudo aquilo que ele já havia ensinado. Ele está colocando diante dos seus ouvintes agora uma suma de tudo quanto Jesus já havia ensinado, instruído, e agora está colocando diante da mesa deles, está colocando diante da consciência deles, está colocando diante deles a escolha, a decisão. Jesus olha para ele e diz: olha, entrai pela porta estreita. Repita comigo: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É interessante porque diante de tudo que Jesus já havia instruído, ensinado acerca dos princípios do reino, ele chega e diz assim: na prática, está aí as verdades, está aí os princípios, está aí os mandamentos. Agora percorram por eles, entrem por eles, vivam por eles. Esses são os princípios pelos quais devem nortear, dirigir, conduzir as vossas vidas. Então entrai por esses princípios, porque do contrário dessas verdades, existe uma proposta dada pelo mundo por Satanás, que é uma proposta onde as portas é larga, ou melhor, a porta é larga, cujo caminho há muito espaço. E Jesus diz que pelo fato da porta ser larga e o caminho ser espaçoso, muitos preferem optar pelas facilidades do que pelo caminho mais restrito. E aí Jesus assevera ainda no versículo 14, dizendo: e porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz ou que leva à vida, poucos há que entram por ela. Quando eu olho para o grande legislador de Israel, Moisés chegando lá no capítulo 30, por favor, coloque aí o versículo 15. Na verdade, ele decide, quando escreve o Deuteronômio, ao pé da letra, a palavra Deuteronômio significa a segunda lei. Deuteronômio é um resumo de tudo aquilo que ele já havia ensinado. É a proposta de Moisés, vendo que seu ministério estava encerrando, terminando, e que aquela geração que agora estava se iniciando não perdesse a comunhão com Deus, não perdesse o temor
e não se afastasse da verdade dos princípios, Moisés traz de volta e ensina, reescrevendo do livro de Deuteronômio, uma revisão de tudo aquilo que Deus já havia dado, passado, instruído o seu povo. E quando ele chega no capítulo 30, encerrando já seu ministério, sabendo que está chegando próximo à sua partida, aí ele vai e escreve aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 15, dizendo: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Lá no versículo 19, por favor, ele confirma o que está dizendo no capítulo 15, e no versículo 19 ele diz, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Não muito distante da mesma visão, da mesma preocupação e cuidado, nós vemos agora o sucessor de Moisés, Josué, não só um grande general, um grande líder, mas um homem preocupado com a saúde espiritual da nação, preocupado com a geração que ia dar continuidade àquilo que ele estava encerrando. Josué estava terminando também seu ministério. E aí no capítulo 24 ele conclama, ele convoca, ele convida a nação. E no versículo 15 ele exorta, lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15, bota aí, filho, que minha memória não é igual do pastor Carlinhos, é uma benção do pastor Carlinhos. Porém, diz assim o texto: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolho hoje a quem vocês querem servir. Aí agora passa-se mais ou menos 1.700 anos, 1.650 anos, não dá para precisar. Passa alguns séculos depois, uns 15 a 16 séculos, está Jesus Cristo numa montanha, depois de dar a instrução dos princípios do reino de Deus. Ele agora convoca os seus ouvintes para também uma decisão. Assim como Moisés, preocupado com aquela geração, põe diante dele a escolha, a decisão. Josué faz a mesma coisa, preocupado com aquela geração, põe diante dessa geração uma escolha, uma decisão. Jesus faz o mesmo. Após de expor todas as verdades e todos os princípios da doutrina que fundamentam a nossa fé, ele agora diz, põe diante dele uma escolha, uma decisão. Está aí a verdade, está aí o caminho, está aí a porta. Agora a decisão é nossa. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, e que refuta até, portanto, alguns ensinos por aí acerca da predestinação, pelo qual eu não creio em hipótese alguma. E esse é um dos textos que comprova isso. Por quê? Porque ele está dando ao homem a escolha de decidir. Agora, o que é interessante é que ele diz assim: o caminho é esse e o resultado é esse. Repita comigo: Jesus apresenta duas portas, dois caminhos e dois destinos. Jesus, ele coloca diante dos seus ouvintes, com muita clareza e precisão, aquilo que poderá dar destino eterno à vida de cada um que está ouvindo. E para que eles entendam tudo quanto foi ensinado, eles apresentam duas portas, dois caminhos e dois destinos. Nós observamos diante dessas verdades, irmãos, ensinadas nas Escrituras, que toda a Escritura, ela tem um propósito, ela tem um alvo. E que alvo e que propósito é esse? Repita comigo: iluminar o nosso entendimento. Porque o pecado e o mundo obscureceu o entendimento das pessoas. E a palavra de Deus, é por isso que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ela traz luz para os pés, ela traz luz para a caminhada, ela traz luz para o entendimento. A palavra ela traz revelação.
O que é revelação? É trazer à tona, clara, aquilo que está oculto, que está obscurecido pela falta de entendimento causado pelo pecado. E Jesus, ao expor todas essas verdades, Ele está nos apresentando a proposta do reino, que é uma proposta de vida. Agora, essa proposta de vida, ela só poderá ser aplicada em nós diante de uma decisão que só eu e você podemos tomar. E meus amados, não me leve a mal, não é uma decisão religiosa como muitos de nós estamos acostumados a ver. Porque diga-se de passagem que Jesus estava cercado de religiosos. Jesus estava cercado de mestres, escribas, doutores, mestres. E Jesus disse que todos eles estavam perdidos. Jesus hoje não está nos confrontando não por aquilo que eu e você conhecemos. Está nos confrontando não por as experiências que temos, nem pelos cargos, os ofícios ou funções que temos no reino. Não é por causa do título, a função, o cargo ou qualquer coisa que a gente faça para o reino ou para a igreja. Hoje Ele está nos confrontando diante dessa verdade e nos fazendo uma pergunta: em que caminho você está? Ele não está perguntando em que igreja você se congrega. Ele não está perguntando que ofício você tem na casa. Ele não está perguntando o meu título. Ele não está perguntando o seu título, a sua credencial. Ele está nos convidando a sentar agora para ouvi-lo, mas a pergunta que Ele nos faz é: qual porta você entrou? E se você escolheu a porta, que caminho é esse? Ou qual caminho você está seguindo? Porque é muito claro que o Senhor está nos ensinando aqui. Tem duas portas, tem dois caminhos, mas tem dois resultados. Tem dois destinos, e os resultados são diferentes. Quando nós comparamos o versículo 13 e o 14, para entender a mensagem de Cristo, a gente tem que parar e refletir qual é a diferença entre os dois caminhos. Para que eu possa fazer a devida escolha, e eu faça uma escolha sábia, prudente, eu preciso então conhecer os detalhes desse caminho, ou os detalhes dessa proposta. É igual tal como alguém que recebe uma proposta de emprego, ou por sua vez uma proposta de negócio. Se for um homem sensato, ouve só as belezas da proposta, imediatamente assina sem analisar, porque toda proposta vem os seus prós e contras, e está aqui os advogados para confirmar o que eu estou dizendo. Todo e qualquer contrato, ele vem com as suas observações, vem com os seus direitos, mas também vem com os seus deveres. E muitas vezes a gente se encanta com os direitos, a gente se encanta com os benefícios e menospreza os deveres, e assinando, se comprometendo irresponsavelmente com algo que por sua vez não está disposto a cumprir, ou se faz sem entendimento. E quando nós comparamos os dois caminhos, irmãos, nós observamos pela instrução de Jesus, Ele nos apresenta que há uma porta e um caminho que é difícil, e há uma porta e um caminho que é fácil. Repita comigo: um é difícil, o outro é fácil. Por que um desses caminhos é tão difícil e o outro é tão fácil? É muito simples, queridos. Porque um desses caminhos, ele exige esforço.
Jesus disse que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Eu lembro uma vez ainda, eu não sei se eu era noivo ou se era no primeiro ano de casado. Eu acho que eu contei isso aqui já na igreja, eu vou só repetir. E eu acho que ainda não era casado, eu era noivo. E aí os jovens lá do Parque Dom Pedro se reuniram. Eles disseram: nós vamos subir a serra da Pacatuba ali, a serra da Pacatuba. E nós vamos lá, vamos acampar, faz uma fogueira, a gente leva carne, leva isso, vamos lá, vai ser uma benção. E aí se reunimos, aquela multidão de uns 20 jovens, todos homens, claro, né? Todos homens. E eu comprei barraca, e eu comprei cama inflável, comprei bomba. Rapaz, parecia que era para uma guerra. Comprei garrafa, todo encantado. E aí começamos a subir. Logo assim, nas primeiras subidas, encontramos logo uma cachoeira e caímos dentro dessa cachoeira e tomamos banho, água geladinha e comemos manga, era uma benção. O problema é depois do refrigério. Quando depois desse ponto onde tem essa cachoeira que a gente começa a subir, irmão. Aí os meninos muito mais novos do que eu, parecia um poldo correndo lá na frente. Eu: para aí, meu povo, nós vamos morrer, eu estou sem ar. Aí sentava, suava frio. Aí eu me arrependi de ter levado barraca, colchão inflável, garrafa. Estava pesado. Não dá para chegar no alto, querido, levando bagagens. Não dá para subir ao alto, ao encontro do santo, do perfeito, do eterno, levando bagagens. O caminho é difícil, sabe por quê? Porque na ilustração que eu estou cantando a minha história, a barraca era cara para me jogar fora e deixar lá. Tinha me custado um preço. E isso podia me faltar quando eu chegasse lá em cima. E não dava nem para dividir com os amigos, porque os outros fizeram a mesma coisa. E agora eu estava com um problema: como subir, cansado, sem ar, subida íngreme, com bagagem excessiva. Chegamos, mas foi exaustivo, irmãos. Aquilo que era para ser uma diversão, um entretenimento, um momento de alegria, virou um pesadelo. Tanto é que eu já está com 13 anos que não ando por lá. E quando passo por lá, eu digo: minha filha, Deus te abençoe e continue em teu lugar. O caminho se torna difícil, sabe por quê? Porque a gente está apegado a muita bagagem. E para ir para o alto tem que haver renúncia. Tem que olhar para dentro de si, porque é interessante, irmãos. Aqui Jesus está fazendo um convite para os seus discípulos, e isso é para nós, para fazermos uma análise não do próximo, mas para fazer uma análise pessoal e individual. Ele está dizendo agora, diante de todas as verdades, desse banquete doutrinário que eu tenho entregado a vocês, eu vos convido a fazer uma análise pessoal, um julgamento pessoal. E aí Jesus diz: entre. Olha, irmãos, Jesus é a verdade ou não é? Jesus é a verdade ou não é? Jesus é Deus ou não é? Por que então ele começa dizendo: entrai? Ele poderia, se aquele povo já estivesse no caminho, ele estaria iniciando assim: continue na porta estreita e no caminho estreito. Ele não diz isso, ele diz: entrai. Se ele está dizendo que devemos entrar, é porque eles estavam fora. Vocês parem para imaginar o quanto é impactante. Esse povo que fazia sacrifícios, esse povo que ia para as festas judaicas, que cumpria de uma certa forma os ritos, pelo menos que era religioso. Esse pessoal que trazia sobre si a proposta: eu quero Deus, eu quero servir Deus. E agora Jesus está dizendo: vocês, diante desse banquete doutrinário, de instruções, de verdade, de amor, de perdão, de orientação, de ética, de moralidade, eu pergunto a vocês: qual o caminho que você está?
E Jesus já deixa uma clareza e diz assim: entrai pela porta estreita. E quando ele diz entre pela porta estreita, ele está dizendo uma verdade implícita nisso, irmãos. O que verdade implícita é essa? É de que eles estavam fora do caminho. E a coisa mais triste para um ser humano, irmãos, ou para qualquer um de nós, é pensar que estamos no caminho e não estamos no caminho. É um dos textos que mais me treme a passagem bíblica, quando diz assim de Sansão: e achando Sansão que o Espírito ainda estava com ele, botou força e as cordas não se romperam, porque o Espírito Santo havia ido embora e Sansão não percebeu. É difícil porque precisa renunciar. É difícil porque tem que abrir mão de si mesmo. A proposta do reino, irmãos, é viver para os outros. Vocês acreditam nisso? E é por isso que é tão difícil. Primeiro, viver para Deus. Segundo, viver para o próximo. E sabe o que é que eu e você queremos viver? Para nós mesmos. Queremos construir as coisas em nosso favor, pensando em nós mesmos. Se a Bíblia não dissesse assim: é preciso evangelizar, pregar e de anunciar, talvez nenhum de nós compartilhava a fé. Porque a natureza humana, ela é egoísta e quer as melhores coisas, as belas coisas, perfeitas coisas para si. E Jesus está nos exortando aqui para um caminho mais excelente. Agora, a excelência desse caminho precisa ser tomado a decisão de renunciar. Jesus diz que aquele que quiser ir após ele, que dá continuidade à caminhada, é preciso então renunciar, negar a si mesmo. É todo dia dizer não para nossas vontades. Todos os dias nós somos convidados a tomar uma decisão, decisões que podem prejudicar a nossa caminhada com Cristo, e aí essa escolha é minha e é sua. E essas decisões serão influenciadas por aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia. Se o meu dia a dia é observar e sentir prazer no caminho espaçoso, na porta espaçosa, eu não tenho força para renunciar, para optar pelo caminho estreito. A segunda diferença entre esses dois caminhos é que o um é longo e o outro é mais curto. Um dia desse, eu procurando um trajeto mais rápido, e meu irmão disse que foi aberto umas ruas aqui por dentro do Eusébio, que já sai lá na cidade de Alfa, e eu corto, chego lá perto da Fortaleza, sai quase em frente do retorno que dá acesso à minha casa. Aí quando eu ia entrando aqui na 010, um engarrafamento logo ali, próximo àquelas fábricas de ração, eu disse: meu pai, vou passar 1 hora nesse engarrafamento, eu não vou conseguir chegar na igreja hoje. Espera aí, vou pelo atalho. Meu irmão, a proposta era chegar mais perto, pelo menos era o que eu pensava. Só que esse caminho foi muito mais longo e muito mais difícil. Por quê, irmãos? Eu saí de uma via pavimentada e optei por um caminho cujos 60% era carroçal. Quando eu cheguei em casa, a mulher disse assim: tu anda fazendo trilha onde com esse carro? Quem conhece o trajeto sabe como é apressado, a poeira chega a cobrir o carro, só havia os farol. Caminhar com Cristo, irmãos, pelo fato de você renunciar, é um caminho mais longo. E vou lhe explicar por quê. Para mim sentir o prazer do pecado, basta eu sair daqui e abraçar o mundo ali fora.
tem bar, casa de prostituição, tem prazeres e mais prazeres, os mais inúmeros aí fora. Agora me diga, como não é exigente, como é cobrado de nós para sentir a presença de Deus? A gente não consegue sentir a presença de Deus no estalar do dedo, meu irmão. Para a gente sentir a presença de Deus, a gente dobra o joelho, chora, clama, socorre. E aí parece que é igual uma fonte mesmo, é igual uma fonte que eu vi lá no Pará. Um irmão levou para ver uma fonte, e a água ela começa brotando bem de pouquinho. Aí você vai orando, vai lendo Bíblia, vai se derramando, e aí quando você vai entendendo a palavra, vai pedindo perdão, e a fonte vai fluindo, e lá vem o Senhor com a sua doce e perfeita presença. Ela vem trazendo um gozo, uma paz, um refrigério, cura, libertação, salvação, transformação. Ela vem lavando a nossa alma e o nosso espírito. É longo. Sabe por que é longo, meu filho? Pedra de calçamento a gente encontra a cada esquina. Ouro e diamante só se encontra se escavar em lugares especiais. Caminhar com Cristo, com Deus, é algo que é precioso. E aquilo que é precioso não se encontra nas esquinas, não se encontra nos bares, não se encontra com este mundo. Aquilo que é precioso está nos céus. E aquilo que está nos céus, para nós chegarmos lá, precisa de esforço, precisa de renúncia. É um caminho mais longo, é um caminho mais exaustivo, é um caminho mais duradouro, mas vale a pena, porque é um caminho que nos conduz à vida eterna. Tem um filme, na verdade era um livro e virou filme também. Fizeram um filme desse livro. Quem quiser vê-lo tem no YouTube. Eu acho que ainda tem. O Peregrino. Peregrino narra a história de um homem cujo nome é Cristão, e que em busca de uma cidade, ele está lá com um fardo pesado e querendo chegar nessa cidade. E aí ele recebe algumas orientações e aí segue nesse trajeto. Chegando lá na frente, alguém o encontra e diz assim: olha, para onde você vai? Eu esqueci o nome da cidade. Aí eu vou para a cidade tal. E aí aquele que pergunta diz assim: olha, esse caminho que você vai é mais longo, é mais difícil, é mais complicado. Vai por esse aqui que é mais rápido. E aí ele pensou e infelizmente optou pelo caminho mais fácil. E ele começa o trajeto pelo caminho mais fácil. E no filme, ele quase é tragado pelo inimigo. Quase que perece no caminho. Porque tomou a decisão de ir para um caminho diferente do qual Deus havia estabelecido para a sua vida. A segunda diferença, ou melhor, olha o que aqui diz William Barclay no seu comentário. Ele diz assim: neste mundo constantemente nos é oferecidos atalhos. Escute só, com a promessa de resultados imediatos. Porém o caminho longo, os resultados se produzem a um longo prazo. As coisas de valor duradouro nunca se produzem instantaneamente. Cuidado com as facilidades. Cuidado com aquilo que é muito fácil. Cuidado com as propostas. Porque ela vem enfeitada, um encanto, uma coisa aos olhos, pastor Miranda, é belo, encantador. Porém, está escrito lá em Provérbios que há caminho que para o homem parece ser
perfeito, bom, mas o final dele é o quê? Morte. Então cuidado, querido, diante de uma escolha daquilo que é difícil e fácil, daquilo que é longo ou curto, não seja seduzido pela facilidade. Não seja seduzido por essa proposta de que é mais fácil, é mais gostoso, é leve. Porque lhe garanto que o final, segundo as Escrituras, é a perdição. A terceira coisa que difere os dois caminhos é que um exige uma caminhada disciplinada, a outra, uma caminhada indisciplinada. Se olharmos para o mundo natural, irmão, as pessoas que conseguiram, que realizaram sonhos, tiveram sucesso, sempre percorreram por um caminho de disciplina. Eu tenho assim uma certa paixão por tecnologia e negócio de espaço, NASA, essas coisas assim, eu gosto dessas coisas, sabe? Tem mais tempo para estudar como antes. Por isso que eu estou esperando ali o Isaac se tornar um astronauta para me tirar uma foto com ele. E ouvindo um relato do Marcos Pontes, um astronauta brasileiro, ele morava perto do aeroporto, vendo aquele pessoal, e aí os pilotos, chamou a atenção dos pilotos e disseram a ele: o que você faz aqui, menino? Ele disse: meu sonho é pilotar um avião. Ixi, aí é difícil. Primeiro tem que ser muito rico para pagar um curso desse. Aí ele disse: não tem como. Aí ele pegou e disse assim: a segunda opção é você estudar bastante, passar na aeronáutica para poder ser um piloto de caça. Aí é possível. Aí ele agarrou esse sonho no coração, estudou. Aí ele disse, eu estou falando de disciplina, irmãos, que arrumou um emprego de mecânico. Aí entre o intervalo de um serviço outro, aí ele abriu o livro para ler, para poder passar no curso. E alguém passou e disse: que diabo que tu faz com esse livro para cima e para baixo, menino? É porque eu estou estudando para ser piloto de avião. E eles desdenharam, zombaram daquele menino. E aí ele chegou triste, desanimado e expôs isso para sua mãe, a mãe percebeu. E aí ele conta que ela disse assim: meu filho, se você tiver fé e disciplina, dedicação, você chega aonde quiser. Levanta essa cabeça, menino, e vai estudar. Nosso primeiro astronauta brasileiro. Por que eu estou falando desse astronauta? Porque ele chegou no alto, irmão. Ele subiu ao espaço. Nosso alvo é chegar no terceiro céu. Nosso alvo é chegar na morada do Altíssimo. Nós cantamos sobre esse céu. Nós falamos se pudesse, nós estaríamos lá. Mas não é só desejar, não. Nós temos que trabalhar para chegar lá. E para isso nós temos que ter disciplinas. Disciplina de oração, disciplina de jejum, disciplina de adoração. Nós temos que ter uma vida no altar de santidade, de agradar a Deus, viver uma vida que glorifique o santo nome do Senhor. O caminho é estreito, apertado, exige disciplina, mas vale a pena. Porque aquilo que os meus olhos e os seus olhos nunca viram, aquilo que o nosso coração nem consegue sentir, entender, é o que Ele tem preparado na glória para mim e para você. É mais que eternidade, é mais do que prazer, é mais do que felicidade e alegria, é a eternidade com o Santo Deus. A quarta diferença, para me encerrar, irmãos, é um caminho que poucos escolhem. É um caminho que poucos escolhem. E outro é um caminho que a maioria prefere. Agora, para encerrar mesmo,
Quais são, portanto, as consequências? Se temos dois caminhos, duas portas, dois caminhos, quais são os destinos? Quais as consequências desses caminhos? A Bíblia Sagrada diz que o caminho e a porta espaçosa, ela conduz aonde? Ela conduz aonde? À perdição. Queridos, por favor, me atente para isso. Deus nos fez inteligentes. Deus nos fez sábio. Deus nos deu consciência, a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim. Agora, se Deus está propondo, esclarecendo, trazendo a nós uma escolha, e diz assim: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Vamos usar de sabedoria e de inteligência. Vamos correr para o caminho que é, para a porta que é estreita e para o caminho que é estreito. Sabe por quê? Porque a porta e o caminho estreito conduz à vida, mas o largo espaçoso, segundo as Escrituras, conduz à perdição. Agora, quem que é mais terrível diante disso, irmãos? Os resultados dessa decisão não é só temporal, não é só momentânea. A decisão dessa escolha, ela gera resultados eternos. Repita comigo: resultado eterno. E diante dessa escolha, o resultado da eternidade se seguirá para sempre. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo nessa noite? Se você escolhe o caminho de renúncia, o caminho que é apertado, que é estreito, é difícil, é longo, é árduo, existe disciplina, poucos optam por ele, mas se você perseverar, a Bíblia Sagrada está dizendo que o fim dele é vida, e é vida eterna com Deus. Porém, se nós optarmos por um caminho com muita facilidade, de muitos prazeres, de muita satisfação carnal, de práticas pecaminosas, de um caminho distante de Deus, da disciplina, da verdade, da graça de Deus, e a eternidade chegar aí, e estivermos nesse caminho, irmãos, vamos passar a eternidade na perdição. E deixa eu dizer uma coisa para vocês encerrar. Sabe o que é o mais cruel da condenação eterna? É você nunca mais poder contar com a presença de Deus. Tem uma música que diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você. E o que mais? Escute aí, ó, só a primeira frase, ó. A Bíblia que você precisa. Segura aí. Meu filho, volta a letra lá do começo, por favor. Escute aqui. Estou até com medo de fazer o que eu vou fazer, mas não é medo de homem não, irmão, né? Não é medo de outra coisa não. É medo da gravidade, do peso que isso é na verdade. Escute só. A música, a letra está dizendo, está chorando por quê? Repita comigo. Você tem um Deus, continue, que cuida de você e jamais, agora escute, passa a eternidade sem Deus. Volta a música. Está chorando por quê? Porque você não tem mais um Deus que possa cuidar de você. Ele nunca te esqueceu, mas você o esqueceu. Vai chorar, vai gemer e não haverá socorro.
vai chorar, vai gemer, vai doer, e não tem a quem pedir socorro, porque fechou-se a porta. A porta estreita fechou, e a porta larga já te levou ao seu destino, a condenação eterna. Porém, mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a porta ainda está aberta. Diga aí, a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Diga aí comigo, diga para quem está do seu lado: a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Ainda tem oportunidade. Ainda dá para entrar pela porta estreita. Ainda dá para entrar no caminho estreito. A escolha está diante de ti. Eis que eu ponho diante de ti. Qual porta você vai escolher? Deus abençoe a todos. Pastor.